Fala, tropa! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! Antes, né, jogou 7 horas, o Vasco que tomou uma goleada, assim, histórica, porque, por exemplo, por mais que o Vasco tenha tomado, sei lá, 4-0 pro Criciúma e São Januário, certo? Isso. Tomou de 4-1 pro Flamengo no Brasileirão de 23, se eu não me engano. Tomou 6-1 pro Flamengo ano passado. 22 e tomou 6-1 pro Flamengo ano passado, que é a derrota histórica, não deixa de ser histórica, porque o Vasco foi goleado pelo Porto Cabelo, mas, assim, é um time venezuelano e a gente viu a qualidade ou a falta de qualidade do Porto Cabelo quando esteve aqui em São Januário. Inclusive, foi o jogo que a torcida ficou puta com a atuação do time por não ter goleado. Exatamente. Porque o Porto Cabelo não ofereceu resistência nenhuma ao Vasco de São Januário e ontem parecia um time que tava jogando na Champions League contra o time da CONCACAF. Exatamente. Né? Então, por isso que eu continuo... Desabafo. Por isso que eu continuo com a mesma opinião de ontem. Errada. Não é errada. A opinião não é errada. O time do Puerto Cabello é um time pro Vasco... Se o Vasco jogar minimamente bem, esse time tem que ser goleado. A sua visão sobre o Porto Cabello está super certa. Sim. O problema é a sua visão sobre o Vasco. É que mas tá então, errada, querido. a postura do Vasco ontem é inadmissível, pô. É além do toque de bola, é além da disposição tática. Só postura, eu acho que é falta de cobrança. Eu acho que é falta de treinamento. Eu acho que um técnico que fracassou no Volta Redonda, fracassou no Bangu, fracassou no Confiança, fracassou na Ponte Preta, fracassou em todos os clubes que passou, ele não pode ser técnico de um clube da Série A. Um clube que disputa competições sul-americanas. Ele é interino. Mas ele está técnico há 4 jogos. Esses resultados são culpa Felipe dele. É o pior interino? Ele não é interino, não, né? O interino é o outro. Não, ele não é interino porque... Ele é interino. Mas não tem um interino lá? Não, ele é tem auxiliar fixo, permanente, que deveria ser o interino. Tem auxiliar fixo, que é o Bruno Lazzaroni, que em todo clube do mundo seria o cara que ia pegar de interino. Lazzaroni é o Marcão do Fluminense. Isso, é exatamente isso. E tem o técnico do Sub-20, que deu muitos clubes também. O técnico do Sub-20, tanto que foi o Rafael Paiva ano passado, que assumiu o Vasco, que era o técnico do quê? Do Sub-20. Quem é do Flamengo, o interino? O interino hoje não tem. Hoje não tem, porque o Flamengo... Olha o chat aqui, maldade. O Felipe é um interino. Aí achei nada a ver o chat falando aqui. Não, porque assim... Ele entrou até um certo ponto, era um interino, mas depois... O Flamengo já teve como interino o Maurício Souza, o Maurício Barbieri por um tempo foi o interino do Flamengo. O que tá no Fluminense com o Renato, o Fera, não era também? Já foi interino, já foi auxiliar Maurício permanente. Barbieri, Zé Ricardo já por foi... muito tempo o Andrade foi interino do Flamengo, assim como por muito tempo o Gaúcho foi interino do Vasco. Sim. Lembra quando caiu alguém? O Jair Ventura já foi interino no Botafogo, e por aí vai, auxiliar técnico permanente, que assim, a gente entende, né, a preferência, isso acho que tá escancarado, né, a preferência do Pedrinho pelo Felipe, mas assim... Não é preferência, preferência se fosse uma situação profissional, não é preferência. Então, é a amizade dele. Eu acho que você falou tudo. Porque assim, se fosse profissional... Se fosse preferência profissional, a gente tá debatendo que ele tem uma visão mas errada. independentemente... Por exemplo, tem ético. O Vasco não é gerido por pessoas profissionais. É gerido por amigos. Amigos do presidente. Amigos do Felipe. Tem mais gente nesse bolo? Pergunta sério agora. Mas aí, os amigos de outros pontos são tipo assim, eles tentaram botar um cara pra fazer o futset, tentaram botar um cara pra fazer o campo. Algo que não incomoda São tanto. coisas que não incomodam tanto. Mas, por exemplo, o Marcelo Santana é uma escolha que você vai ver o currículo dele, ele não tem experiência de diretor técnico, de diretor executivo. Mas o Marcelo Santana... Ele foi diretor executivo do América de Natal. Mas o Marcelo Santana se enquadra mais numa escolha errada do que, por exemplo... Sim. Do que a amizade do Felipe com o Pedrinho. Mas né? aí a gente são duas coisas, são dois erros diferentes. Só que a gente questiona, por que o Marcelo tá lá? Ele tem uma carreira competente a ponto dele ser diretor executivo de um clube da Série A? Não sei. Por que o Felipe tá de diretor técnico e assume o Vasco interinamente quando o técnico é demitido? Em que lugar do Brasil um diretor técnico assume como interino, gente? O cara que contratou os jogadores, o cara que informações de Joel Silva, Lucas Pedrosa e mais um monte de jornalista, o Felipe, ele manda tanto em São Januário quanto o Pedro. Você acha que existe a possibilidade do Pedrinho botar o Felipe pela amizade ali, acreditar no trabalho dele como técnico mas aí não e faz, achar mas que aí ele não ia faz vingar? sentido. Porque assim... O Vasco não pode ser gerido dessa forma, entendeu? Não, a discussão não é. Mas você acha que tem esse pensamento? Eu acho que é só esse pensamento. Assim, vai que ele embala 5 vitórias aí e a torcida vem com o Felipe técnico. Mas aí você tem... Aí
Aí o que. Por exemplo, se você tem esse pensamento, o que teria que ser. Não, se você, Pedrinho, né? Na verdade, eu tenho. Eu gosto do Felipe como técnico do VAR, pra mim ele ficar lá. Não, você adora. E tá certo eu adorar. Não, se tivesse esse pensamento, o Felipe vai ser o auxiliar técnico permanente e você poderia até colocar nele um cargo técnico da comissão mesmo, sabe? Sim. Meio que alguma coisa nesse sentido que não fosse o manda-chuva do futebol, porque hoje o Felipe é o manda-chuva do futebol. Para além do Marcelo Santana, eu me recuso... Você não pode contratar um jogador e decidir se ele vai pra campo ou não. Eu me recuso a acreditar que o Marcelo Santana decide todas as contratações do Vasco. Porque aparentemente não decide. Não. Porque quem decide também é o Felipe. Tem informações que o Jean Davi... Eu já falei isso mais uma vez aqui no Charla. O Jean Davi, o scout do Vasco não aprovou a contratação e o Felipe falou, contrata, pô. Não, assim, isso O Vasco é gerido dessa forma. Isso existe em 90% dos times. Tudo bem, mas a gente concorda que isso é errado, né? Exato, é errado. O cara não pode ser técnico e o cara tem que ter algum know-how pra estar assumindo o time do Vasco. Um dos 12 times grandes do Brasil, o cara não pode estar ali na frente pela amizade só. Tipo assim, ontem foi uma das derrotas mais humilhantes. Vamos deixar a Foi uma das derrotas mais humilhantes que eu já presenciei do Vasco. E olha que, irmão, eu já vi o Vasco ficar na Série B, não subir num ano. Tá ligado? Eu tenho muita... A gente tem algumas coisas que são humilhantes mesmo ontem. Sim. Você tweetou o gol de qual o gol, tamanho? O cara tem 1,59. Aonde ele tava? Dentro da área. Dentro da pequena área. O Lucas Piton Ele pulou? Não pulou. Ele não pulou. Ele cabeceou com o pé fincado na grama. de altura. Segundo ponto interessante. Essa informação você que trouxe, aí eu me lembrei. Essa fala aí. O terceiro gol, o cara tá segurando a caneleira com a mão. É inacreditável. O cara tá andando em campo com a caneleira, a bola pinta na frente da área, ele fala, é comigo mesmo. Eu olhei, achei que era garrafa de cerveja. Eu não vi o cara segurando o negócio, falei, cara, que isso? É uma caneleira. Não, e ele comemora com a caneleira na mão, tipo assim... Cara, eu nunca vi. Alguém já viu isso? Nunca vi. Nunca fazer o gol eu nunca vi. Assim, se o Arnaldo pergunta no Bem Amigos se pode. Se pode, valendo um jantar lá no... Não tem o nome. Do Lelis. Eu não sei a resposta. Se o cara pode... Porque é um equipamento que ele tem que estar usando. Sim. Ele tava segurando na mão, pô, a caneleira. Então, aí, vamos lá. Você já falou da questão do gol do cara de 1,59. Já falou do cara fazendo bolas gol com... entregadas ali bolas atrás. Entregadas. Aquela saída apoiada que não tem... Você tem toda a experiência. A saída apoiada do Felipe não tem nada a ver com a saída apoiada do Fernando Diniz. Nada a ver. É um protótipo de Fernando Diniz. E mas aí, ele gosta disso. E aí, o tempo vai passando, eu vou me sentindo mais humilhado pela derrota do Vasco. Por quê? Irmão, você vê torcedor do Confiança, torcedor do Volta Redonda, torcedor da Ponte Preta, falando assim, isso, esse é um dos piores técnicos que já passaram por aqui. Irmão, como é que esse cara está sendo técnico do Vasco agora? Eu acho o Felipe Por que ele... Irmão, o Bruno Lazzaroni, que é o cara que veio aqui no Charla, é um cara que tem ideias, já trabalhou com o Antônio Oliveira. Não, calma que o Felipe tem ideias. Não, o Felipe no Charla tem ideias. Sim, mas é que, além de ideias, o Bruno Lazzaroni tem toda uma experiência ao lado de técnicos que tem trabalhos muito melhores que o do Felipe. Eu não tenho dúvida. O Felipe é um protótipo. Eu não tenho dúvida se o Bruno Lazzaroni estivesse no time, assim, o Vasco, pelo menos, não teria... Com o Carille eu tenho certeza. Com o Carille eu tenho certeza. O branco, cara, que saiu do Vasco no passado. Rafael Paiva. Também não. Rafael Paiva. Também não. Não se arrepende nem um pouco de ter mandado o Rafael Paiva embora? Mas então, aí a gente não pode falar, a gente não pode comparar incompetência com outra incompetência, não tô dizendo que você tava errado. Tô dizendo que hoje você... Se eu pudesse voltar... Tá pedindo a cabeça dele hoje, entendeu? Sim, pra caralho. Mas aí que tá. A torcida, acho que quase a unanimidade. Todo mundo, se fosse pra trazer o Carille, todo mundo preferiria que o Rafael Paiva continuasse. Se fosse pra ficar com o Felipe, todo mundo preferiria que o Carille continuasse. Então, eles tiveram inúmeras janelas pra demitir o Carille. Eles demitiram o Carille na pior janela possível. Só que o Vasco ia pegar pedreira. O Vasco pegou pedreira com um técnico horroroso. Um técnico que não tem experiência no futebol. Quem o nosso Vasco pega no final de semana? Vitória no Barradão.
Não é pedreira. Não é pedreira, mas então... Pra esse mas, Vasco é pedreira. Não, mas aí Não, mas a gente tá tem falando- janela, pô. Porque aí qualquer um é pedreiro Não, também. mas Quando você pega o Brasileirão. mas a gente tá falando uma sequência que o Vasco pegou Operário, que o Vasco pegou Operário na Copa do Brasil, o Vasco pegou Palmeiras, o Vasco pegou uma partida decisiva na Sul-Americana. Pô, você tá maquiando. Não, né? o Vasco não ganha fora de casa. Não, eu sei, mas Fio, você, o Vasco não mas ganha você fora de tá dando casa. olha só, você tá falando que é pedreira. O Operário... Pedreira porque o Vasco não ganha fora de Porto Alegre casa. E o Vitória... Porque o Vasco só não ganha fora de Palmeiras. casa. O Vasco- E o Palmeiras jogou bem, o Vasco. O Vasco saiu de jogar mal fora de casa pra ser humilhado fora de casa, pô. Porque tem um não técnico na beira do campo, pô. Tem um diretor técnico na beira do campo. O ponto é esse, tá ligado? Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!